Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal que lhe ajuda a resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Meu nome é o professor Francis Lê e eu estou aqui justamente para lhe guiar passo a passo sobre como você pode usar as tecnologias, as estratégias, as melhores estratégias para responder às suas questões de investigação na pesquisa qualitativa e mista, tratando com dados não numéricos e não estruturados. Bem, se você está aqui pela primeira vez nesse canal, você está num vídeo que é uma série de vídeos sobre uma introdução do uso de um software, um dos mais utilizados no mundo, o NVivo, tá? Uma introdução ao NVivo para análise qualitativa. E nós já estamos então na nossa terceira aula. Se você não assistiu às aulas anteriores, por favor, assista às aulas anteriores. Essa de hoje só vai fazer sentido, tá? Se você assistir às anteriores e assim sucessivamente me acompanhar. Então, em todo esse ciclo de aulas, nós vamos ter aqui disponível e gratuito no canal para que você possa ter uma visão do NVivo, suas potencialidades, o que ele faz e, como eu costumo dizer, o que ele não faz, que é tão importante quanto ele faz, tá? E principalmente agora com inteligência artificial, né? O NVivo, por exemplo, não tem inteligência artificial incorporada ainda plenamente dentro do sistema. Esperamos que em breve possamos ter isso, né? Não só no NVivo, mas no WebQDA, no Atlas, no MaxQDA, para tirarmos proveito da inteligência artificial, como se vê atualmente em outros campos. Bem, você deve ver as aulas anteriores, porque nós começamos um projeto modelo chamado Projeto sobre os Fatores de Longevidade, tá? Entrevistas a especialistas disponíveis na internet. Esta é a lógica que eu explico nos vídeos anteriores sobre corpus latente na internet. Inclusive existe uma revista no Brasil chamada Internet Latente Corpus Journal, que é uma revista que teve origem na Universidade de Aveiro, em Portugal, e é Qualis B1 no Brasil, tá? E nos vídeos anteriores eu explico mais sobre isso. Só para que, se você chegou aqui pela primeira vez neste canal, não fique então perdido sobre o que nós estamos fazendo realmente nesse projeto, tá? Que é seguindo esse projeto modelo, tá? Que tem esse tema e que tem esse corpus de dados, são corpos de dados na internet, ou seja, entrevistas a especialistas, médicos, etc. E nós explicamos que o primeiro passo é fazer a matriz de coerência interna 1, não é? Das 3 matrizes de coerência interna que vocês conhecem. Bem, sem mais delongas, vamos para o que interessa, que é o NVivo, tá? Se você assistiu às aulas anteriores, então sabe que nós estamos neste ponto aqui, no ponto em que importamos já os dados, todos os dados, e aqui eu tenho diferentes tipos de dados. Esse primeiro dado foi importado a partir de um arquivo docx, né, do Word. Esse aqui é um PDF, a entrevista da professora Anne Mary, tá? Publicado numa revista, está em PDF, tem artigos em formato áudio, tá? Outro aqui de imagem, por exemplo, que nós vamos tratar então hoje de forma mais detalhada, tá? Vou até aproveitar aqui, isso aqui eram pequenos testes que eu estava fazendo antes de começar a gravar este vídeo propriamente, mas já vamos voltar aqui e tratar pormenorizadamente como é que se trata por exemplo, de um artigo ou de uma imagem, ou tratar com imagem nos diferentes projetos, tá? Então, já vamos falar disso. Já a seguir, deixa eu só apagar isso aqui, vou deletar aqui esse item, porque gostaria de começar isso com 0, tá? Vamos apagar esse também. Foram pequenos testes que eu estou usando aqui, se você não sabe, é a versão do NVivo para Mac, tá? Pode ter uma pequena diferençazinha em termos de visual, uma coisinha ou outra em relação à versão Windows, mas não é muito diferente, a lógica é a mesma, tá? Canto superior direito, tira lá o Edit, você já não consegue editar, então,
essa imagem aqui. Vou diminuir o zoom, depois a gente vai começar a tratar disso. Bem, mas antes da gente começar a mergulhar propriamente em como é que codifica, como é que faz isso, tudo, nós na aula anterior falamos das classificações, tá? E nós falamos de dois tipos de classificações. Então vou deixar aqui essa imagem, depois eu vou abrir novamente. Não, vou deixar aberto para que já fique lembrando que nós vamos tratar então com esses três arquivos hoje, tá? Fica aqui aberto. Em entrevista em doc, uma em PDF e outra em imagem, tá? Para exemplificar como é que a gente trata isso aqui no NVivo. Então, na aula anterior nós tivemos então, ensinamos como importa e como criar as classificações. As classificações eu posso criar de vários tipos, né? Aqui, por favor, veja a aula anterior, fico com vontade de repetir, como todo professor, né? Gosta de repetir as coisas, de falar de novo e não sei o que e tal, pronto. Mas eu criei duas classificações, documentos, entrevistas. Na aula anterior eu explico qual é a lógica disso. Dentro das entrevistas, nós importamos, então, um conjunto das entrevistas, os documentos todos que têm a ver com entrevista. Se fosse documentos, por exemplo, atas de reuniões, importaria para esta classificação. E na aula anterior também, só revisando, nós criamos atributos para esses entrevistados aqui. Qual foram os atributos? Então, idade, nacionalidade, profissão e sexo, tá? São os atributos. Na aula anterior eu explico como é que faz isso, não vou repetir aqui. E nós ficamos nesse ponto do classification sheet, ou a planilha de classificação, ou seja, inclusive disponibilizamos não só essas entrevistas para vocês treinarem, né, nesse projeto modelo, como também esse PDF que mostra a designação da profissão, sexo, nacionalidade e idade de cada um dos documentos dos meus entrevistados, tá? Por coincidência, cada documento é uma entrevista. Mas eu poderia ter, por exemplo, duas entrevistas do mesmo indivíduo. Se você tiver uma técnica de análise qualitativa de história de vida, muitas vezes chegamos a fazer 4, 5 entrevistas em momentos diferentes, documentos diferentes, palestras, por exemplo. Se eu estou fazendo uma história de vida de uma pessoa que é famosa, que tem palestra, de um professor, de um conferencista. Então, por coincidência, para o exemplo ficar aqui redondinho, tá? E tudo que você fizer aí, eu fizer aqui também, bater, não é? Então, seguir por esta tabelinha aqui, tá? Então, o Alexandre é médico, masculino e tal. E na aula anterior nós ficamos nesse ponto, que vocês deveriam colocar tudo aqui dentro, tá? Cada uma das... claro, você pode colocar por pré-definição no atributo, por exemplo, nacionalidade, get info, eu abro aqui e eu coloquei por pré-definição, por exemplo, que era do Brasil. Então ele atribui Brasil para todo mundo, nacionalidade brasileira, ok? E você só altera no classification sheet, ou seja, na planilha de classificação. Eu peço desculpa, tá em inglês, é tão bom que você treina o seu inglês também, tá? Ficam todos masculinos de uma vez e eu só venho alterar os femininos, já que ele é minoria aqui. Eu só tenho uma, tá? Feminino, 2, 3, 4 pessoas das 10 que são femininos. Os outros 6 são masculinos. E assim por diante, tá? E eu tive que aqui digitar, assim, 67, tá vendo? A idade da pessoa. Bem, isso tudo foi explicado no vídeo anterior. Então nós ficamos de avançar a partir daqui. Então, o próximo passo que nós precisamos fazer é o seguinte, por uma questão didática, eu vou transformar todos esses arquivos, todas essas entrevistas, em casos. Por coincidência, cada caso desse é um entrevistado somente. Mas, como eu disse antes, eu posso ter duas entrevistas do mesmo indivíduo. Então, como é que eu faço isso? Bem, eu crio casos, tá? Se você clicar aqui em casos, o caso do entrevistado, nesse caso, o caso aqui são os meus entrevistados, tá? Pode ter outros tipos de casos, você determina isso. Mas seja qual for os casos, eu posso criar aqui um conjunto de casos, vou fechar aqui, isso é apenas uma instrução
nesse espaço em branco, tá? Ignorem um pouco isso aqui que está aberto, né? Que são as entrevistas, fica sempre aberto aqui as abas, mas nesse espaço em branco, vocês podem ver que não tem casos nenhum. Eu posso criar casos aqui diretamente, New Case, tá? No Create, aqui no Criar Novo Caso, ou um caso de nível superior, New Top Level Case, ou seja, é o caso dos entrevistados, mas o caso das escolas. Eu também posso ter outros tipos de casos. Então, eu posso criar uma hierarquia de casos. Neste nosso projeto modelo, nós só temos um caso, que são o caso dos meus entrevistados, tá? Então, aqui eu posso simplesmente, em vez de criar o casos e colocar as entrevistas em casa, o caso do Alexandre. Então, eu criaria o caso do Alexandre aqui e colocaria as duas entrevistas do Alexandre, se tivesse, aqui nós não temos, não é? Indexada, então, do caso Alexandre, tá? Do médico Alexandre. Nesse caso é mais simples, eu simplesmente vou transformar diretamente todos os meus arquivos, né? Aqui nos meus dados em casos, clicando em File, né? Nos arquivos, seleciono todos, como eu fiz agora, clico com o botão direito e Create as Cases. Quando eu clicar aqui, criar como, Create as Case, como caso, parece que não aconteceu nada, mas se você clicar lá em casos, que estava vazio, clicando agora em casos, você vai ter, então, os casos todos criados, tá bem? Inclusive, eu tenho aqui um arquivo e o número de referência. Aqui eu tenho 10 referências, porque certamente eu devo ter feito alguma codificação no texto para ter 10 referências codificadas no caso dessa entrevista específica aqui, tá? Então, normalmente você só vai ter aqui referências se houver documentos codificados, tá? Então é um arquivo, uma referência, você codificou nesse caso Alexandre, apenas um arquivo que foi a entrevista do Alexandre, tá? Para que serve isso? Para esse projeto não faz muita diferença, mas para outros tipos de projetos vai fazer diferença, tá? Principalmente quando a gente for fazer aqui nos queries, tá? Na exploração de resultados, no cruzamento de matrizes, de códigos e de casos, isso vai fazer uma diferençazinha mais adiante. Quando você compreender a lógica do NVivo e desse tipo de software, você vai compreender rapidamente que nós fazemos dois tipos de codificação, tá? Uma codificação mais descritiva. Que codificação descritiva é essa? É aquelas que nós temos, então, dos nossos atributos ou das características que caracterizam descritivamente o nosso entrevistado, nesse caso masculino, médico, feminino, socióloga, masculino, apresentador, feminino, bióloga e etc., né? Do Brasil, da França, as características ou os atributos que me interessam no meu projeto, naturalmente, tá? Então, esse tipo de codificação é uma codificação que a gente diz mais descritiva, que descreve. Eu não preciso ficar discutindo se a professora Anne Merrill tem 75 anos ou 76, isso não é uma grande discussão. Eu coloco um critério, até o dia de hoje, ou o dia da recolha da entrevista, ela tinha 75 anos, né? Eu estou analisando isso depois do aniversário dela, 3 meses depois, e ela tem 76 anos. Não, mas eu coloquei um critério, no dia da entrevista era o dia que ela tinha essa idade aqui e etc. Então não tem muito o que discutir aqui, não é interpretativo. Só que na investigação qualitativa nós não vivemos só de codificações descritivas, que descreve os dados, que nesse caso são entrevistas, mas que poderia ser, regimentos, atas documentais, textuais, relatórios médicos, diários de classes, planos de ensino, etc. São outros tipos de documento, onde você pode indexar classificações, como ano de fundação da escola, da empresa, etc., etc., nessa codificação descritiva.
A codificação interpretativa no NVivo e em outros softwares colocada de forma separada, embora indexada internamente na base de dados, tá? Que é aqui, no caso do NVivo, aqui no Coding Codes, tá? Eu posso ter, então, uma codificação mais interpretativa. Qual é o meu objetivo nesse projeto? Eu já disse para vocês no início que são os fatores de longevidade. O que dizem esses médicos, esses educadores físicos, enfermeiros, essas pessoas aqui que nós temos entrevistadas, né? Biólogos, médicos, empreendedores, gerontólogos, etc., sobre os fatores de longevidade. Então, quando eu clico aqui em Code, vai estar aqui em branco, né? Vou afastar aqui novamente esse espaço em branco aqui. E eu posso, então, criar códigos, né? Um novo código ou um new top level code, ou seja, o que a gente chama de dimensão de análise. Então, eu vou criar uma nova dimensão de análise a priori. Por exemplo, eu quero saber quais são os fatores de longevidade. Então, eu posso criar um novo código, tá? Que fique no topo. E aí eu vou colocar um título. Cliquei lá, vai aparecer aqui, eu vou colocar, por exemplo, posso até colocar com letras maiúsculas para identificar que ele está no topo, é uma dimensão de análise, fatores de longevidade. Longevidade, falta um N ali, longevidade. Então, quais, e aqui eu posso, por exemplo, colocar uma posso não, devo, tá? Quais os fatores de longevidades mencionados pelos entrevistados de acordo com os 8 fatores de longevidade da literatura. Bem, aqui eu fui ler, né? Fui estudar sobre isso. Eu não sou da área de gerontologia nem nada disso, mas eu fui ler e eu descobri que existe na literatura 8 fatores de longevidade já descritas, né? Também descrito em muitos artigos como os 8 remédios da natureza, né? Luz solar, ar puro, exercício físico, descanso. Esses fatores, chamados 8 remédios da natureza, então eu quero saber se esses meus entrevistados aqui mencionam e qual deles eles mencionam mais. É o exercício físico, é o repouso, é a alimentação equilibrada, é a temperança, não é? Temperança é fazer uso das coisas boas de forma equilibrada e abster-se das coisas nocivas, né? Declaradamente nocivas. Esses fatores de longevidade, então, é um conjunto de categorias, de códigos que eu já trouxe pré-formatado da literatura. Então, eu posso colocar aqui uma corzinha, eu vou colocar aqui um azulzinho, tá? Como tudo azul, né? Ou um verde. Tudo verde aqui são fatores positivos, fatores de longevidade, clico OK, e essa é a dimensão de análise que eu criei. Aí eu posso, claro, ir lá na literatura e vou colocar um subcódigo aqui dentro. Então, New Code, eu seleciono essa dimensão de análise e ela vai me colocar um subcódigo. Por exemplo, exercício físico, exercício físico. Pronto. E aqui eu tenho a definição da literatura, eu trazer, eu não vou colocar agora por uma questão de tempo, tá? No próximo vídeo, eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo um documentozinho dentro da nossa pasta com esses 8 fatores e as suas definições que você vai trazer para aqui, para aqui a definição ou descrição ou caracterização, como você queira chamar, sobre esses fatores de longevidade. Nós estamos colocando tudo verdinho, esses, né? Isso não é mandatório, geralmente eu nunca perco tempo colocando corzinhas, mas tem gente que gosta, vocês vão ver mais adiante, e fica engraçadinho, bonitinho, em algumas visualizações que nós vamos mostrar as cores, tá? Tem pessoas que acham isso essencial, tá tudo bem, tá tudo certo, façam, coloquem as corzinhas se vocês quiserem.
fatores de longevidade, exercício físico. Clico novamente em fatores de longevidade e vou clicar novamente em um novo código, tá? Esse novo código poderia ser, por exemplo, repouso. Repouso, né? Repouso, então, eu trago aqui, trazer, definição. Você não pode deixar essa description, né? Essa definição, essa caracterização do seu código, da sua categoria ou subcategoria, sem estar aqui. Então, no próximo vídeo, vocês já vão ver isso aqui todo preenchido. Eu vou colocar mais um, clico lá em fatores de longevidade, clico em Code, New Code e vou colocar, por exemplo, eu sei de cor, que um deles é luz solar, por exemplo, luz solar. Luz solar é muito importante, tal. Aqui é a mesma coisa, vou colocar a definição, já que nós estamos colocando corzinha, vamos colocar corzinha em todos. Então, são oito fatores de longevidade, são fatores positivos. Será que os meus entrevistados, né, o Alexandre, por exemplo, fala sobre isso, sobre os fatores de longevidade do meu, aqui já pré-determinado pela literatura? Então, é importante que você compreenda, tá? Então, no NVivo você pode codificar categorias, só revisando, categorias descritivas e interpretativas. As descritivas são aquelas características lá da planilha de classificação, tá? Que são o sexo, a profissão, nacionalidade, o que você quiser, tá bem? Descreve. Depois essas são interpretativas. Os interpretativas podem ser de dois tipos, pelo menos. Podem ser dados a priori, você vai na literatura, encontra uma teoria, um conjunto de, nesse caso, fatores de longevidades e coloca dentro do teu sistema de códigos, tá? Seu sistema de classificação, do seu sistema de análise ali. Também você pode ter códigos que emergem da leitura dos dados, que você não levava em consideração. A entrevista, surgiu categorias, dimensões de análise, subcategorias que você nem tinha pensado. Você pensou no seu projeto, na sua matriz de coerência interna, veja a aula 1, por favor. Tá? E você vai, então, atribuir um sistema de análise que vai emergir dessa leitura. Tá? O que nós estamos tentando fazer aqui é as duas coisas, tá bom? É isso que eu estou defendendo. Eu tenho aqui uma dimensão de análise, são fatores de longevidade, são os 8 remédios da natureza, que eu vou buscar na literatura, e agora eu vou fazer uma outra dimensão de análise que tem a ver com a outra coisa qualquer, que é meu interesse, por exemplo, a história de vida desse indivíduo, né? Ou seja, quais foram os fatores que influenciaram esse pesquisador, essa pesquisadora, a estudar gerontologia ou os fatores de longevidade, a se interessar por essa questão do envelhecimento, etc, etc. Tá bem? Então vamos voltar lá para o nosso... Então, essa primeira dimensão, né, de análise está aqui, fatores, eu só coloquei 3, são 8, tá? No próximo vídeo vocês já vão ver colocado 8, aqui já vou deixar o link dos 8 fatores de longevidade, a literatura chama de remédios da natureza, e para você poder colocar aqui, já vai aparecer pronto aqui no próximo vídeo, tá? Eu estou fazendo um trabalhozinho de bastidor, que é simples, eu mostrei aí, para não ficar aqui ocupando muito espaço. Ok, então eu tenho aqui a entrevista do Alexandre e eu posso começar a ler e codificar isso. Como é que lê e codifica? É muito simples, tá? Se você selecionar aqui um texto, imagina que isso aqui ele está falando luz solar. Não comecei a ler realmente, tá? Vamos fazer isso passo a passo. Se você clicar aqui e com o botão direito, eu posso vir até aqui, ó, Code Selection, ou seja, eu selecionei o código num código já existente, to existing code ou case. Se você clicar aqui no código já existente, ou num caso já existente, ele vai abrir uma janela, como vai acontecer aqui, e ele vai mostrar então nesse pop-up
que aquele trecho por exemplo, ele está falando de luz solar. Eu cliquei aqui em luz solar, que é no caso de um code, mas eu também posso ter os cases também, tá? Se eu clicar ali, vai aparecer os cases. E imagina fosse um grupo focal e aquele trechozinho dele falando. Então, além de ter a entrevista do Alexandre, eu teria aquela participação no grupo focal, daquele parágrafo. Por isso que tem ali os codes e os cases. Na hora que então eu clico selecionar e ele vai codificar então esse trechozinho. Aparece aqui, vocês viram rapidamente, ele indicando que foi codificado, e aqui vai aparecer indicado luz solar, um arquivo, file, nessa coluna 1, e uma referência, e vai aparecer então aqui indicado duas indicações, aquela seta verde que apareceu, volta o vídeo, vocês vão perceber, tá? E aqui uma referência e tal. Mas existe outra maneira de visualizar que isso foi codificado, tá? Que é clicando aqui no Highlighting Code e o Code Strip. E o Code Strip eu posso pedir para ele apresentar todos os... Aqui está nenhuma, e ele vai visualizar todos os códigos que eu tenho aqui no meu sistema. Tá? Nesse caso, luz solar. Imediatamente ao lado, isso quer dizer que isso aqui que está ao lado, inclusive aí o verdinho aparecendo, né? Quem gosta de... Senão não apareceria uma caixinha transparente, dizendo que imediatamente ao lado desse Code Strip é a tira, né? A tira de código, mostrando que esse bocado foi de texto, de frase e tal, foi codificado em luz solar. Mas eu posso também, né, destacar no próprio texto, que é o Highlight Code. De um conjunto, quando você tem uma árvore muito grande, você pode selecionar apenas uma dimensão de análise cada vez. Nesse caso eu estou colocando todas, tá? Coding for all coding case. Isso é apenas para visualização, tá? Quando eu coloquei todos, o que é que ele fez? Ele colocou todos. Por quê? Porque todo o texto está codificado. Aonde? Está codificado em códigos, mas também está codificado em case. Tudo isso aqui é o case que foi codificado em Alexandre também. Tá? Portanto, nesse caso aqui, eu preciso ser mais específico. Vou mudar para uma codificação específica e eu quero que ele mostre apenas o que foi codificado nos codes, ou seja, no meu sistema de análise. Tá? Eu só quero que ele mostre o que foi codificado em exercício físico, luz solar e repouso. Clico ali em selecionar e ele vai mostrar aqui destacado apenas aqui no highlight, tá? Os códigos selecionados. E qual foram os códigos que eu selecionei? Essa dimensão de análise dos fatores de longevidade. Tá? Então, essas são duas maneiras de você ir codificando e visualizando a sua codificação. Ok? Muito bem. O vídeo já está ficando longo, eu tenho que cortar ele e a gente deixa para o próximo vídeo. Só que, antes da gente avançar para o próximo vídeo, eu queria já deixar uma tarefazinha para isso, com vocês, que tem a ver com essa primeira frase. Veja, aqui eu tenho uma entrevista com a Juliana Macedo, que é de uma revista que eu escaneei, tá? Então, transformei depois em JPEG, essa página só, e está aqui. Mas também poderia ser uma outra imagem qualquer. Se eu quiser codificar isso aqui, eu preciso transformar o que está porque depois, quando eu quiser recuperar a informação, eu preciso. Então, estou dando um passo atrás, tá? Porque isso aqui precisa ser tratado antes de eu codificar propriamente. Então, o que é que eu faço aqui? É simples. Eu clico no texto, seleciono uma área específica, tá? E essa área específica eu vou transcrever ou descrever para ter isso em forma de texto e não em forma de imagem, tá? Porque para o NVivo e para esse tipo de software, tudo isso aqui é imagem. Eu posso descrever essa parte da imagem aqui, tá? Pessoal que faz pesquisa em User Experience, por exemplo, de software, de outros tipos de imagens, de internet, etc., pode, então, codificar com a parte descritiva e interpretativa a imagem em si. Nesse caso aqui, eu estou trazendo essa imagem, que na verdade é uma entrevista em forma de imagem,
para poder a gente mostrar como é que se faz isso, tá? Então você tem aqui a entrevista, o primeiro passo que você tem que fazer é clicar ali no Edit. Se você não clica no Edit, ele não vai permitir que você edite essas camadas aqui. E você clica nesse maisinho, aqui embaixo, canto inferior, e você adiciona, então, uma área. Essa área aqui, você deve codificar, codificar não, desculpa, aqui você deve transcrever, codificar é o próximo passo, transcrever ou descrever o texto selecionado, selecionado, ok? Então, vai ficar ali indexado essa porção que tem uma descrição. Então, mas eu posso também descrever uma parte das cores, por exemplo, se você está estudando imagens. Aqui a entrevistada é uma paciente, Dona Maria, com seu sorriso, com 90 anos e tal. Então vou fazer um comentário, não numa descrição ou uma transcrição do texto, literal, mas eu vou fazer um comentário codificável depois, tá? Assim como eu codifiquei a entrevista ali do Alexandre, dessa parte da imagem. Eu seleciono esta área, clico no mais aqui embaixo, canto inferior direito, tá? E aqui faço uma descrição ou inferências contextuais sobre essa parte específica da imagem, tá? Nesse caso aqui, a imagem, o que mais no específica da imagem. Pronto. Nesse caso, o que nos interessa é mesmo o texto, tá? Mas eu estou dando exemplo porque muitas vezes tem projetos que, por exemplo, o pessoal da educação, que faz projetos de educação infantil, que as crianças desenham, o pessoal da psicologia faz desenhos, e eu quero... Aí eu escaneio esses desenhos, né? A psicologia usa muito desenhos para obter feedback sobre traumas, essas coisas todas, você é da psicologia sabe disso, né? E aí eu quero analisar aquela imagem. Então eu escaneio aquilo, transformo em JPEG ou em PNG e importo aqui para o meu sistema e faço os meus comentários de acordo com as minhas teorias. O que é codificável aqui no meu sistema de categorias? É o texto. É isso aqui que eu seleciono para codificar propriamente, tá? Então, é isso aqui que eu clico em Select Code e vou codificar. Claro, eu vou tirar o Edit, porque isso é um detalhezinho que muita gente esquece. De vez em quando até esqueço, aí me vem rapidamente à mente. Esse canto superior direito tem ali Edit. Esse Edit sempre está desmarcado, então você não consegue, por exemplo, na entrevista do Alexandre, se está desmarcado, você não consegue apagar, acrescentar coisas aqui, tá? Se você clicar em Edit, ali, aí sim, você inclusive pode colocar negrito. Eu vou colocar um negrito aqui só para dar um exemplo para vocês, tá? Tá vendo? Acabei de colocar um negrito, mudar a cor, eu fui lá no Edit. É para isso que serve isso aqui, é bem simples, não tem nada de especial nisso. Não vou bagunçar o texto. Sem o Edit, a mesma coisa acontece com imagem, tá? Então, tem que estar, na hora de codificar, o Edit tem que estar desmarcado. Então, você só consegue codificar isso realmente, Select Code, num código já existente. Imagino que essa primeira frase que eu transcrevi, ele está falando de fatores de longevidade sobre luz solar, novamente, essa outra pessoa, eu clico selecionar, e se você for aqui para trás, você vai ver que agora luz solar tem 2 arquivos, 2 referências, uma desse bocado de imagem e a outra desse bocado de texto que nós codificamos da entrevista do Alexandre. Tá? Se você der um duplo clique em luz solar, ele vai abrir o código com as 2 referências que foram codificadas. Veja que esta frase que veio daqui
ela não traz a imagem, traz o texto associado à imagem. Tá? Então é muito importante que vocês possam perceber isso. Tá? O que é que ele está codificando? O texto associado à imagem. Então existe um trabalho prévio, é por isso que muitas vezes na calendarização eu digo para os meus alunos, dependendo da natureza dos dados que ele tem, deixe tempo suficiente para você fazer todo esse preparativo antes de codificar, importar os textos, transformar em JPEG se for imagem, depois fazer as transcrições, as descrições, ter todo um trabalho, fazer essa parte dos atributos, tá? Então, é tudo isso que você precisa fazer. Bem, esse vídeo já ficou longo, não é? Você deu mais um passozinho aqui à frente. Então, na próxima aula, nós vamos mergulhar mais nesta leitura real das entrevistas, para a gente sentir um pouco como é que emergem as categorias, não é? Você já vai ter as categorias pensadas a priori, teoricamente, são os fatores de longevidade, os tais 8 remédios da natureza, tá? Então fica a tarefinha no rodapé desse vídeo, vai ter essas definições. Você precisa colocar tudo isso, tá? Exercício físico, luz solar, repouso e os outros todos que você vai encontrar. Então, se você está acompanhando aula por aula, você precisa fazer essa tarefinha para a gente poder avançar, para eu mostrar para vocês como é que você vai ler o texto e emergir as categorias e colocando essas categorias dentro do teu sistema de análise, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e te aguardo então na nossa próxima aula dessa introdução que não está deixando de virar introdução. Estou percebendo que está virando cada vez mais profundo. Mas se é isso que você queria, aprender de verdade, não só clicar o botão, porque para clicar o botão, olha, como é que faz cada coisinha dessa, tem o tutorial do próprio NVivo, tá? Tem aí o tutorial. Clica aqui, mas compreender por que você clicou, qual é a lógica disso, aqui no canal que você vai compreender aqui comigo, tá bem? Então, seja perseverante para poder compreender plenamente. Se você compreender como é que funciona o NVivo, automaticamente você vai compreender a lógica do Atlas, do MaxQDA e do nosso software do qual eu sou autor, não é? O WebQDA, que é o mais bonito de todos, vocês sabem disso, né? Eu sempre disse isso aqui. Então, deixe seu joinha no canal, se inscreva e acompanhe então todo o nosso conteúdo que semanalmente temos aqui disponibilizado para que você possa aprender, para que você possa resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Até a próxima.